Olá pessoal, aqui é a Raquel de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Hoje nós estamos fazendo o nosso quarto vídeo da série Comunismo. Estamos estudando este livro aqui, The Naked Communist. Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre quem é Vladimir Lenin e Stalin, ok? São os dois comunistas na Rússia. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês no site do History Channel que eu encontrei as mesmas informações no site do History, as mesmas informações que estão neste livro aqui. Então as informações batem exatamente para vocês verem como elas são bem assim, em sintonias, né, que é a verdade, essa história verdadeira. E eu não vou falar em nenhum vídeo aqui sobre o Trotsky, acho que é esse o nome dele, esse homem aqui, ó, Trotsky. Eu não vou falar sobre ele porque tem aí no Brasil uma série chamada Trotsky, da Netflix, e eu aconselho vocês assistirem essa série bem mais, né, detalhada do que o que eu posso passar para vocês aqui. Mas então, vamos aqui hoje olhar, vamos ler um pouco aqui sobre Vladimir Lenin e Joseph Stalin, ok? Vou falar para vocês agora sobre Joseph Stalin. Stalin ainda foi pior do que Lenin. Vocês conseguem acreditar que Stalin foi pior do que Lenin? Pois ele foi, tá? Então, Stalin foi também um ditador nesta época aqui da União Soviética, e ele era partido Socialist Republics, né, que foi do US, Union of Soviet Socialist Republics, que é USSR. Tá, então aqui abaixo de Stalin, na União Soviética, as pessoas foram transformadas em apenas uma sociedade de camponeses, tá? E foi tudo uma cidade militar superpower, um poder super militar, tá? Mas ele era um líder que governava a partir dos terror. Ele aterrorizava as pessoas e matava milhões e milhões de pessoas. Um sistema brutal, tá? Foi um brutal sistema dele. E ele nasceu de uma família muito pobre. Então Stalin começou a se envolver na revolução de política através de atividades criminosas desde quando ele era pequeno, né? Então, quando Vladimir Lenin era o ditador na Rússia, entre esse período aqui, ele conheceu Stalin e eles começaram a ter uma amizade, tá? Então, quando o Vladimir Lenin morreu, ele tinha medo de que Stalin pudesse tomar a posição como o ditador, porque ele falou assim, mas o Stalin é muito pior do que eu. Isso que eu estou falando para vocês está no livro, gente, tá? Que eu li aqui neste livro aqui. O Stalin, então, Lenin já de cara viu que o Stalin era muito pior do que ele teve medo de Stalin poder governar na Rússia por causa disso, tá? Mas mesmo assim ele acabou tomando o poder na Rússia e também foi um matador profissional de todos os cidadãos. Aqui tá falando um pouco sobre a família de Joseph Stalin, tá? Então vamos ver o que eu posso explicar para vocês. Então, Stalin, na realidade, o nome dele era o outro, né? O nome dele era Joseph, esse nome bem gigante aqui, ó. Este era o nome dele. Mas ele mudou para Joseph Stalin, que Stalin é Steel, né? Então ele queria ser chamado Man of Steel, que era um nome que significa o Homem de Ferro, tá? Então ele queria ser chamado de Homem de Ferro. E certamente ele tinha as mãos de ferro com as pessoas do país dele. Então Stalin, ele cresceu muito pobre, ele era o filho único, e o pai dele fazia sapatos, e ele era um alcoólatra, e ele sempre batia muito em Stalin. E a mãe de Stalin, ela lavava roupa, lavadeira, né? Ela era uma lavadeira. Então desde criança ele contraiu essa doença que chama smallpox. E deixou ele com marcas no rosto. Já era jovem, ele entrou para o seminário, né, para poder estudar nessa igreja aqui, Georgian Orthodox Church. Mas não deu muito certo, né, porque lá ele começou a se envolver com pessoas e ele aprendeu sobre o Karl Marx, né, que ele estava lendo, né, secretamente, e aí assim ele virou um comunista e que iria implementar tudo sobre Karl Marx. Aqui está explicando que ele saiu da escola e começou a ser um ditador,
né, e demonstrar né, o seu lado de ditador. Então, continuando aqui, vamos mais para baixo. Gente, não dá para ler tudo porque é muita coisa, tá? Ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês. Aqui, em 1912, Lenin, ele foi exilado em Switzerland. E aí, então, Stalin começou a servir no comitê da Bolshevik Party, que foi a mesma de Lenin, tá? Essa party aqui, que foi mesmo de Lenin. Aqui também, gente, tem um outro vídeo, tá? Que mostra sobre a União Soviética e fala um pouco sobre de como Stalin matava as pessoas. Eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Vamos ir mais rápido, gente. Não tem jeito de ler muito, é muita coisa. Tá? Então ele tinha um plano de 5 anos para transformar a União Soviética em um superpower, né? Um poder muito grande industrial. Aí, muitas pessoas que eram muitos plantadores, pessoas que cultivavam a terra, eles não queriam cooperar com Stalin. Por quê? Já expliquei para vocês aqui um outro vídeo anterior que os comunistas, eles querem tomar toda a terra das pessoas. Então eles queriam que a terra da Rússia toda pertencesse a todo mundo. Então se você era um fazendeiro, se você vivia de plantar, colher para vender, você não era mais dono da sua fazenda, tá? Então você tinha que dividir, tá vendo aqui, ó, coletivismo. Você tinha que dividir com todo mundo. Como que alguém vai fazer dinheiro assim? Você acha que todos os seus vizinhos, se você é fazendeiro, você acha que você vai ligar para seus vizinhos todos, todo mundo vai lá plantar para você? Todo mundo vai lá colher? Todo mundo vai dividir o dinheiro? Não funciona assim. Então eles não queriam mais plantar, eles pararam de plantar e eles não queriam cooperar com Stalin. E quem não cooperava era morto, tá? Simplesmente assim, faz do jeito dele ou morre. E muitas pessoas também passavam muita fome e milhões e milhões de pessoas morreram de fome, tá? Então, aqui também, olha só pra você ver, tinha uma polícia secreta, igual a no de Lenin também tinha uma polícia secreta. Então, todo o sistema ditador comunista tem essas características, ok? É importante a gente saber quais são as características de um governo ditador comunista. Então, continuando aqui mais para baixo, Stalin na Segunda Guerra Mundial. Olha só para vocês verem. Então, Stalin, ele é um comunista de esquerda. Ele estava na Rússia, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, também teve o ditador Hitler, tá? Que estava na Alemanha. Tá? E vocês sabem que Hitler não era um ditador comunista. Ele foi sim um ditador, mas ele foi de extrema direita. Aí você vai falar, ai Raquel, calma aí. Agora vão falar para mim que todo de pessoa de direita é ditador. Não, não é assim, tá? Não todo mundo de direita pode ser ditador. Mas isso aí é um outro vídeo, não é falando sobre o comunismo. Aqui a gente está falando sobre o comunismo. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso, mas em algum outro vídeo. Tá? Então, continuando aqui. O Hitler e o Stalin, os dois praticamente reinaram, digamos assim, vamos usar essa palavra, ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes, né? Um estava na Rússia e o outro estava na Alemanha, então foi assim. Aqui se fala um pouco sobre isso, ó. O Stalin e o Hitler, eles tiveram um acordo em 1941, tá? Mas a Alemanha quebrou o acordo e começou a invadir a Rússia, lugares que era parte da União Soviética, tá? Então aí teve problema entre Stalin e teve problema entre o Hitler, aqui durante essa época, porque, claro, nenhum deles manteram suas palavras. Então, abaixando aqui, gente, vou chegar logo ao ponto, porque senão eu não consigo mostrar para vocês as provas das coisas que eu quero mostrar. Tá, então aqui, durante essa época, ele perseguia as pessoas através de terrores, ok? Matavam as pessoas, execuções, ok? Tiro na cabeça, como se fosse um Estado Islâmico, sem dó nem piedade, morre de tiro na cabeça.
colocava as pessoas em campos de concentração para trabalhar para ele, tá? Eles perseguiam as pessoas, matavam, as pessoas morriam de fome. Então, assim, é um sistema comunista ditador. Então, por isso, gente, hoje eu vou ficando por aqui. E, sem mais, um grande beijo a vocês. Tchau, tchau.